E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós já vimos toda a parte teórica de como é que a gente manipula arquivos, então está na hora da gente ir para a parte prática, né, para a gente ver efetivamente como é que a gente consegue trabalhar com arquivos em C, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui no nosso Visual Studio Code. Muito bem, já está aqui com nossa estrutura padrão de C, né, que a gente já vem utilizando aqui ao longo das nossas aulas. Lembrando que as funções de arquivos estão todas na biblioteca stdio, então a gente não precisa chamar nenhuma outra função, né? Essas funções já estão disponíveis em stdio, tá? Então vamos lá, vamos primeiro então escrever. Vamos abrir o arquivo e ler o que tem dentro desse arquivo, tá bom? Bom, para começar então a gente precisa definir da onde vem esse arquivo. Esse arquivo, né, primeiro a gente tem que definir que ele é um ponteiro do tipo file, né? Então, vou dizer que arquivo é um ponteiro do tipo file, tudo bem? Depois eu vou querer abrir esse arquivo. Eu vou dizer que arquivo vai ser igual a... Qual a função que a gente usa para abrir? fopen. Fopen recebe dois parâmetros. O nome do arquivo e o modo de que você quer abrir esse arquivo. Então, no caso, eu vou querer abrir esse arquivo para leitura, porque eu quero escrever esse arquivo. E o nome do arquivo, eu já criei esse arquivo, é o aula 10. Vamos ver o que temos nesse arquivo. Abrir aqui, opa, aqui 10. R, né, que eu estou pedindo para abrir como leitura. Aí eu tenho que fazer o seguinte, if arquivo foi igual a null, significa que eu não consegui abrir o arquivo. Eu vou mandar uma mensagem de texto, né, print f, não consegui abrir o arquivo. Ok? Exit 1. Por que exit 1? Meu programa tem que ser encerrado porque eu não consegui abrir o arquivo. O arquivo efetivamente é a parte mais importante que eu tenho para manipular. Se eu não tenho ele para manipular, para que eu vou continuar executando o meu programa? Tá? Bom, então eu vou declarar também aqui da frente um char C. E esse char C é onde eu vou guardar cada caractere que eu estou lendo do meu arquivo, né? Então vamos lá. Eu vou utilizar o fgetC, certo? Passando como parâmetro aqui arquivo. Se eu botar fgetC sem passar nada, ele vai interpretar que eu estou lendo do padrão, que é o teclado. Só que eu quero que na verdade leia do arquivo, certo? Vou fazer aqui enquanto C, vou usar aqui o fof C arquivo, né? Então enquanto eu não tiver o fim desse meu arquivo, né? Então fof not, eu tenho que efetivamente continuar lendo. Então eu vou poder botar aqui print f, print g não, pô. Print f %c, que eu estou lendo o caractere, então eu quero escrever o caractere c. E aí eu peço para escrever de novo, c igual a fgetC arquivo, certo? Terminei de manipular o arquivo. O que eu tenho que fazer? Fechar o arquivo. Como é que eu fecho? fclose, passando o ponteiro para o meu arquivo, que por acaso eu coloquei como uma função de arquivo, tá? Então aqui está o nosso programa, certo? Eu vou compilar ele e verificar se eu não cometi nenhum erro. Opa, botei um espaço antipedante, que então um parâmetro que ele aceita. E ele reclamou de alguma coisa aqui, cadê? Ah, o exit é do stdlib, tá? Esqueci disso. Beleza, só warning, só esse warning. Tem aqui questão de null também, né? O null, ele tem que ser comparado, o null no caso aqui, aí é visto de outras linguagens, o null no C, ele é em toda em caixa alta.
né? Então não posso esquecer de fazer ele com caixa alta no C e em caixa alta. Em outras linguagens a gente utiliza ele com caixa baixa. Tá, então vamos lá. Vou botar aqui clear, compilei, agora sem nenhum erro, tá? Então quando eu executar aqui, duas coisas podem acontecer. A primeira é se eu não tiver passado o nome correto do meu arquivo, eu não vou conseguir ler nada, certo? E vai dar erro. Agora, se eu conseguir ler o meu arquivo, eu vou efetivamente conseguir ler o que está dentro dele. E provavelmente vai aparecer bonitinho o que eu escrevi nesse meu arquivo, tá? Então vamos lá, colocar aqui aula 10.c e aí vamos ver o que vai acontecer. Não consegui abrir o arquivo. Por que eu não consegui abrir o arquivo? Isso é uma boa pergunta, né? Vamos dar uma olhada aqui que eu tenho aqui dos meus arquivos, né? Eu não tenho... Cadê? Eu não tenho aula 10 aqui na minha estrutura, né? Como vocês podem ver aqui tem vários arquivos, mas eu não tenho aula sei lá, botar aqui um vim aula, já vai direto para a aula 3, certo? Então eu não tenho arquivo. Como eu não tenho arquivo, o que aconteceu? Eu não vou conseguir abrir o arquivo. O meu ponteiro se torna um ponteiro nulo, tá? E aí eu não consigo mais manipular o arquivo em si, certo? Então, eu não sei, eu tinha criado arquivo, vamos ver se ele está aqui. Não sei onde está o arquivo, vou criar ele de novo, não tem problema. Então vamos lá, cd documentos, onde eu estou guardando minhas coisas, vou criar aqui. Eu vou utilizar esse editor de texto aqui, que é o Vim. Na verdade eu posso criar até aqui direto, né? Vou criar aqui um novo arquivo. Arquivo salvar como... Salvar em documentos, aula 10, que é o que a gente quer salvar. Certo? Olá, eu sou um arquivo. Tá? É isso que eu quero imprimir. Então agora se eu voltar aqui, né, eu precisava ter trocado ali, mas se eu voltar aqui e executar o mesmo programa, agora ele vai conseguir ler e exibir para mim. Olá, eu sou um arquivo. Como eu não tenho quebra de linha aqui, vocês podem ver que eu só tenho uma única linha. Então em nenhum momento eu botei quebra de linha. Então ele vai imprimir exatamente o que tiver no arquivo. Então se eu quiser que tenha uma quebra de linha, eu posso fazer isso aqui. E aí ele leu. Ou eu posso chegar aqui no final, depois que eu li o arquivo, né, dar um printf /n só para ele quebrar a última linha, e não importa se eu tenho linha ou não, ele vai ler o conteúdo certinho do meu programa, certo? Opa, não compilei, então vamos lá, compilando agora, e agora sim, ele tá efetivamente copiando todo o conteúdo, que o conteúdo do meu arquivo envolve a linha 2, então isso aqui é linha 2, certo? Preciso compilar de novo, e aí já pega a linha 2. Então a gente está lendo esse arquivo, que é o arquivo aula 10, certo? É um arquivo de texto, embora não tenha extensão, não é necessário ter extensão, eu estou pegando ele para leitura. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, eu quero abrir o arquivo para leitura, para escrita, certo? Estou abrindo ele para escrita. E como eu estou abrindo ele para escrita, o que vai acontecer com a minha execução? Eu não vou conseguir ler o arquivo, porque não está aberto para leitura. Vamos ver o que vai acontecer. E aí começa a dar uma zoeira absurda, porque eu não consigo manipular. Deixa eu ter um pequeno antes que ele trave. Eu não consigo ler, eu abri o arquivo para leitura, para escrita e não para leitura. Então se eu abrir o arquivo para escrita, como é que eu vou querer ler o arquivo, certo? Então se eu quiser fazer, no caso aqui, né, e travou o meu Visual Studio Code total aqui. Bom, vou interromper aqui, meu Visual Studio Code travou, eu volto quando destravar. Beleza, o sistema operacional me deu a opção de reabrir, né, ele verificou que estava com um travamento e me deu a opção de abrir. Novamente o meu Visual Studio Code ele se recuperou desse problema que eu me meti aqui, né? Muito bem, agora é o seguinte, nós abrimos aqui então a aula 10 para a leitura, para a escrita, perdão. E aí o que aconteceu? Olha só o que aconteceu com o arquivo 10. O arquivo 10 que tinha lá a frase que a gente estava manipulando não tem mais, porque como eu abri para a escrita, ele simplesmente ignora tudo o que tiver lá.
dentro do meu arquivo, certo? Beleza, então se eu quiser ler e escrever o meu arquivo, eu tenho que botar o W+, certo? Então aqui eu compilei e executei de novo. Mas mesmo assim apareceu vazio, né? Deixa eu botar um texto aqui, texto qualquer. Eu juro que não foi erro de toque aqui, eu troquei o S com o X. Enfim, o texto obviamente é com X, né? Vamos lá. Compilar aqui de novo. E olha só o que aconteceu. Mesmo eu botando W+, o meu arquivo que tinha um texto qualquer, né, sumiu, certo? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para proteger disso? Eu tenho duas opções. Eu posso usar o R. Né? O que é o R+? O R+, eu vou abrir para leitura com a opção de escrita. Né? E aí o arquivo tem que existir. Então vamos lá. Toda vez que... Agora sim, ó. Texto, tomando cuidado para tocar o X correto. Texto de exemplo. Beleza? Então vou dar um clear aqui. Vou executar de novo. Texto de exemplo. Então mesmo eu podendo, mesmo com a minha opção aqui mais, a minha opção mais permite que eu escreva além de ler. Tá? A outra opção seria utilizar o A+, também, que é o de adicionar, né, o append. Então vou dar Ctrl S aqui, clear, isso também funcionaria. Isso não altera o meu texto de exemplo continua funcionando. Tá? O que vai diferenciar de um para o outro é a forma como a gente vai fazer isso. Muito bem. Tá, vamos então escrever o nosso arquivo. Né? Vamos escrever, eu vou aproveitar o próprio C e vou dizer o seguinte, ó, C vai ser igual a get, eu posso utilizar o get char, o get char, eu vou tentar utilizar o get C, né? O get C é o que a gente utiliza, o fgetC, né? É o que a gente utiliza, só que eles precisam de algum local que a gente manipule, algum arquivo, né? Algum buffer de entrada. Então, no caso, o nosso buffer eu vou colocar como stdin, ou seja, eu estou utilizando a entrada padrão do meu sistema, que no caso aqui do meu sistema operacional, e da maioria dos sistemas operacionais que vocês devem encontrar por aí, esse sistema operacional utiliza o teclado como padrão, tá? Então a mesma coisa, while, posso colocar assim, a C, for diferente, eu vou utilizar um caractere de controle aqui com /N. Então se eu digitar Enter, acabei de ler o que eu tenho para escrever, né? E eu vou utilizar então aqui, ó, o F, put C, colocar o meu caractere C no arquivo. Depois tem que botar F, get C, stdin, tá certo. Ok? Então isso aqui que eu estou fazendo vai escrever no meu arquivo. E para fazer isso de uma maneira interessante, vou botar aqui com W, vou botar W+, para não dar zebra aqui no final, tá? Então o W, o que vai acontecer? Ele vai apagar tudo que existiu, então isso aqui vai ser apagado e eu vou colocar o texto que eu coloquei, tá? Então coloquei aqui, compilou bonitinho. Isso daqui é um exemplo. Apertei o Enter e o meu programa parou, certo? Vamos ver o que aconteceu aqui? Foi trocado, colocou, isso daqui é um exemplo. Então, perfeito, ele leu o que eu escrevi. Mas por que ele não escreveu aqui, né? Por que ele não imprimiu aqui? Porque o que aconteceu? Quando eu escrevo, é igual eu faço aqui no meu editor de texto. Eu fui escrevendo e fui movendo o meu cursor até aqui. Então, na hora que eu estou lendo o meu arquivo, o meu cursor está exatamente nessa posição. Beleza. E agora? Quando eu vou ler, eu leio para cá. Eu leio para a direita. Para a direita não tem mais nada para ser lido. Então eu vou ler vazio. Então eu li vazio, terminou aqui, imprimiu vazio, acabou. Como é que a gente resolve esse problema, né? A gente vai utilizar o rewind, né? Então a gente vai utilizar aqui a função rewind. Cadê você? Vou usar aqui rewind.
né? Então a gente rebobina como, né, o nosso... Nossa, eu nem sei se vocês sabem o que é rebobinar. Alguns de vocês nunca teve que rebobinar uma fita cassete. Mas enfim. Então, o que nós temos aqui é rebobinar, né, voltar para o início, né, que seria como se a gente chegasse aqui e apertasse a tecla Home. Né, a tecla Home aqui seria um rewind para a gente, certo? E eu tenho que passar quem que eu estou rebobinando, né, que é o arquivo. E agora, se nada deu errado, eu vou conseguir ler o que eu escrevi. Agora eu consigo ler o que eu escrevi. E é verdade, eu consigo ler o que eu escrevi. Beleza? Então agora eu consigo ler e aqui também está salvo bonitinho o arquivo, certo? Deixa eu ver. Tá, agora é o seguinte. Nesse mesmo arquivo aqui, agora eu consigo ler o que eu escrevi, né? Não se esqueçam disso. Eu vou executar de novo o mesmo programa, certo? E olha o que já aconteceu aqui. O meu arquivo já foi apagado, certo? Então, o que eu escrevi aqui, olá, vai ser impresso e o meu arquivo vai ser salvo com olá, tá? Agora, olha a diferença de eu colocar o A+. Opa, ler, não. Não compilei. Agora compilei, executei, tá? Tá teste e veio como teste. Por que veio como teste? Ele subscreveu. Não era para subscrever. Agora sim. O que aconteceu foi que eu... Engraçado, não tinha salvo alguma coisa. Aconteceu alguma coisa aqui que não deu certo. Vou fazer de novo. Então o que está acontecendo? O meu arquivo ele está sendo aberto para leitura e para escrita, mas a escrita não é mais aquela escrita que apaga tudo. É a escrita que eu vou adicionar no final. É como se eu chegasse aqui e literalmente colocasse, sei lá, qualquer coisa aqui e salvasse. Certo? Quando eu vou ler, eu leio esse camarada aqui todo. Certo? Deixa eu ver. Agora vamos ver a diferença para o R+. Qual a diferença do A+, para o R+? Né? Vamos ver. Vou dar uns espaços aqui em branco. 1, 2, 3. E aí ele colocou aqui espaço e botou um monte de espaço em branco. 1, 2, 3, 2, 3, 8, 7. O que aconteceu aqui? Enquanto que... Dá para dar Ctrl Z? Dá. Olha, vejam o que aconteceu. Vou dar aqui Ctrl Z. Eu dei um monte de espaço, certo? Vou até fazer de novo esse exemplo aqui, colocando um caractere mais chamativo. XYZ. Então o que aconteceu aqui? Apareceu XYZ, certo? Então o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando esse cara aqui e escrevendo no texto. Só que ao invés de eu escrever esse cara a partir da última posição que eu encontrar, não, eu escrevi a partir da primeira. Quando eu estou com o read, o meu indicador, né, o meu cursor, ele está sempre na primeira posição. Então eu vou escrever daqui para cá. Então ele vai substituir tudo que estava aqui no meio. Que no caso aqui era o teste 1. Você pode ver que o teste 1 dançou. Por quê? Porque ele começou a escrever daqui e substituiu todos os caracteres que estavam aqui pelos caracteres que ele tinha aqui efetivamente, tá? Outra diferença é o seguinte, ó. Se eu colocar aqui pedir aula 11, né, compilar e executar, ele não vai conseguir, porque não existe aula 11. Agora, se eu colocar aqui como A, ele consegue abrir, né, e consegue ler. E aí, se a gente vier aqui, dar um ls, até dar um vim, aula 11, né, só para não ter que abrir, lá está, essa aula 11 está com o texto que eu escolhi. Beleza, pessoal? Isso que eu tinha para mostrar por enquanto, né, de leitura e escrita de arquivos. Na próxima aula
próximo vídeo, né, eu vou adentrar um pouco mais como é que a gente manipula esses arquivos, né, vai mostrando algumas outras funções que são muito úteis pra gente. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo.